quando a gente começa a conversar de calor, de temperatura, de energia, dessa coisa toda, a gente tá falando de física até agora. E aqui na aula não é de física, que é aula de química. Então os químicos, eles olharam para todo esse papo dos físicos aí e falaram, cara, esse papo não tá legal, não tá bacana, tá muito complicado, isso aí não tá me ajudando, eu preciso de um negócio que me faça eu entender melhor o meu assunto. Os papo de físico aí não tá dando certo. Então o que os químicos junto dos físicos, obviamente, né? Os físicos são os pais dessa ciência toda, mas os químicos se apropriaram de um conceito muito mais do que os físicos. Eles utilizaram um conceito que para a química ela faz muito mais sentido. Não quer dizer que as coisas que a física como um todo descreve não faça, mas eu precisava de uma coisa que resolvesse os meus problemas. As definições que a física traz são para todo tipo de problema. Todo tipo de problema em que a termodinâmica clássica consiga resolver as coisas, os físicos geraram essas construções de raciocínio, de equações, de conceitos para resolver esses problemas todos. Só que em meio a esse monte de definição que os físicos foram gerando, os químicos olharam para tudo isso e falaram, cara, eu preciso de uma coisa minha. Eu preciso de uma coisa que resolva as minhas problemáticas aqui. Então, a partir disso, surgiu um conceito muito importante para a química, que a gente usa a rodo, um negócio que resolve muita coisa, que é o conceito da entalpia. Quando o conceito de entalpia surge na termodinâmica, o químico olhou e falou, é isso que eu estava precisando. É esse negócio que vai resolver os meus problemas. E aí foi lá e falou, ok, entalpia é a minha parada. Esse aí eu vou usar, larga a mão de calor, larga a mão de tudo isso. Eu vou usar entalpia para explicar as coisas. Então, quando a gente está falando de reação química, aparece constantemente o conceito de entalpia. Mas o que é essa tal de entalpia que tanto se fala? A entalpia, que se vocês lembrarem nos livros, ela sempre vem associada à letrinha H, em função do Hess, que foi um cientista que teve muita influência no conceito de desenvolvimento disso. Ela acabou levando a letrinha H, também em função do calor em inglês, entre outros termos que foram surgindo que tinham a letra H, então ela foi se apropriando dessa letrinha para poder identificá-lo. E a entalpia, ela baseia-se no seguinte: toda vez que eu tenho um sistema fechado, como acontece lá no calorímetro, onde eu consigo controlar tanto pressão quanto volume, eu vou partir do controle dessas duas coisas, pressão e volume, eu consigo tirar relações importantes. Então, a relação que a gente quer aqui é quando eu consigo fazer essas medidas em condições que a pressão não varie. Por que essa é a condição que a gente vai usar aqui para explicar as coisas? Porque quando a gente faz as coisas no nosso dia a dia, vamos pensar no seguinte: eu vou fazer um ovo frito. E no que eu vou fazer um ovo frito, eu tenho que pensar que as proteínas do ovo estão sendo desnaturadas. Então tem uma reação química acontecendo ali em função do calor. Aquela clara que era incolor vai ficando branca. Por quê? Desnaturação de proteína. Eu vou preparar a calda para colocar num pudim. O que eu estou fazendo? Eu estou realizando uma reação de caramelização, onde os açúcares eles estão sendo modificados a fim de... Aí a mudança de cor representa isso, de forma que eles modificam a sua estrutura. Eu vou assar um pão, assar um bolo, eu vou fazer um pão caseiro, aquela camada douradinha, ou fazer um salgado em casa, aquela camada douradinha em cima do bolo, do pão, do meu salgadinho que eu estou assando no forno. Aquela camadinha vem de uma reação que a gente chama de reação de Maillard. E quem for fazer nutrição, engenharia de alimentos, vai estudar isso. Nossa, pelo menos metade do curso vai ser só estudando essa reação. Então, tudo isso são reação química. A gente só, às vezes, não dá moral para entender que a reação química está ocorrendo ali. E todas essas reações que a gente está analisando aqui
são sobre pressão constante. Por quê? Porque a pressão atmosférica, quando eu estou ali na cozinha, quando eu saio da cozinha eu vou para o quarto, quando eu saio do quarto eu vou para a varanda, quando eu saio da varanda eu vou na vendinha da esquina, a pressão atmosférica ela varia praticamente nada, ela se mantém praticamente constante. Então, se ela se mantém praticamente constante, que significa que durante todo esse trajeto que eu estou fazendo, onde várias reações químicas estão ocorrendo na minha respiração, na minha formação de impulso nervoso, no negócio que eu coloquei na boca para comer, tudo a reação química está ocorrendo o tempo todo ali. No próprio ar atmosférico, que está ocorrendo um monte de reação de química ambiental, todas essas reações estão ocorrendo a pressão constante. Então, pressão constante, ela representa muito do que acontece no nosso dia a dia. A gente está vivendo sempre em um ambiente onde a pressão atmosférica ela não varia. É diferente do volume. O volume está variando o tempo todo. Uma hora aumenta a quantidade de ar ao meu redor, outra hora diminui, aí eu subo, por exemplo, pro meu apartamento, o volume já varia, eu desço não sei o que, eu vou para todos os lugares onde eu estou indo, o volume está se alterando o tempo todo. Então, volume constante não é a nossa realidade. A nossa realidade é pressão constante. Então, o que os físicos fizeram? Os físicos, eles descreveram matematicamente, aí tem toda uma dedução matemática que não vem aqui a gente querer tentar entender, simplesmente a gente aceita, não é o ambiente para isso, que quando eu tenho pressão constante, ou seja, quando eu trabalho com um conceito em que a pressão não varia, o calor que está transitando ali naquele meio, ele é um calor diferenciado, ele é um calor que eu posso trabalhar de uma forma diferente. A esse calor que está transitando num ambiente onde a pressão não varia, que é igual a gente comentou, é o que está aqui no nosso ao redor, esse calor que vai para lá e vai para cá, a gente pode dar o nome a esse calor de entalpia. E se esse calor está sofrendo uma variação, essa entalpia também está variando. Então, uma variação de entalpia nada mais é do que calor sendo trocado, só que sob pressão constante, só que sobre essas condições que a gente comentou aqui, que a gente está vivendo o tempo todo. Isso é tal da variação de entalpia, que a gente tanto vê nos livros e muitas vezes vira um decoreba sem fim, acaba que a gente não faz ideia do que afinal é essa bendita entalpia, só tá lá, entalpia. H, sei lá, é isso que a gente sabe. Então, sob pressão constante e unicamente sob pressão constante, o calor, quando é trocado entre corpos, ele pode ser interpretado como entalpia, uma variação de entalpia. Então esse é um dado interessante para a gente poder entender o porquê que essa entalpia a gente usa, porque ela realmente representa a nossa realidade. Dificilmente a gente vai estar numa situação onde eu controlo o volume. São pouquíssimas essas situações. Para essas situações, é lógico, aí tem as suas seus pormenores, né, as suas adaptações aqui na conta. Mas como a gente pouco vivencia esses casos, a entalpia resolve o nosso problema, que é a beleza. Então ali, deixando enfatizado, o calor trocado a pressão constante é igual à variação de entalpia de uma reação. Ou seja, se eu estou falando lá que tal reação apresenta tal variação de entalpia, eu posso entender que ela também apresenta uma variação de calor. Isso é legal. A variação de entalpia, no caso, então o ΔH, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser uma variação onde calor é liberado, e a essa liberação de calor eu digo que é uma variação de entalpia exotérmica. Já a mesma variação de entalpia, ela pode absorver calor, e a essa absorção de calor eu tenho uma variação que eu chamo de endotérmica. Então, exo quando eu perco, endo quando eu ganho. E também pode aparecer numa notação mais matemática, ΔH menor que zero, exo. Então, por exemplo, vai aparecer lá menos 20 joules ou menos 20 quilocalorias. Lembrando que isso daqui também pode ser uma grandeza molar por mol. Então, endo, ΔH agora positivo. Então, digamos que apareça mais 20 joules por mol. Então, tá aqui o sinalzinho positivo indicando que ele absorveu o calor, sinalzinho negativo indicando que ele perdeu o calor.